Certo homem de fé tinha a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Ele era humilde e não tinha muitos bens materiais, morava na rua, era cego sendo um senhor de idade. Nele havia a esperança de encontrar o Messias para conhecê-lo e ser curado por ele. Esse homem tinha uma fé muito grande em Deus, e no tempo em que vivia era anunciada a chegada do Messias. Ele era visto por todos como um morador de rua. As pessoas tinham preconceito. Naquela época, todas as pessoas que tivessem algum tipo de problema ou enfermidade era excluída do meio social. Eles acreditavam que essas pessoas eram amaldiçoadas, e não o permitiam viver na sociedade, porque acreditavam que Deus tinha escolhidos e rejeitados, assim se enganando completamente nos ensinamentos e compreensão do amor ao próximo. Agora vamos à passagem na Bíblia, Mateus 20, 29 a 34. Chegaram a Jericó, quando, mais tarde, ele e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os uma grande multidão. E aconteceu que um cego, chamado Bartimeu, estava sentado na rua. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré que passava por ali, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muita gente repreendia-o para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-o. E chamaram. És um homem com sorte, vai que ele te chamou. Bartimeu tirou a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs-se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. Que queres que te faça? Perguntou Jesus. Ele respondeu: Mestre, eu quero ver. E Jesus disse: Está bem. A tua fé te curou. E no mesmo instante o cego começou a enxergar, e foi atrás de Jesus para onde ele estava indo. O cego é um dos maiores exemplos de fé que nós vemos dentre os milagres de Jesus Cristo. Aquele que tem fé e acredita em Deus em toda e qualquer situação. Não sabemos quanto tempo ele esperou Jesus para ser curado, mas ele tinha certeza que ia ser curado pelo Messias. Muitas vezes nós dizemos que temos fé e na primeira situação não favorável nas nossas vidas, abandonamos e desacreditamos. Precisamos trabalhar cada dia para nos fortalecer espiritualmente, para que Deus nos ajude a vencer as adversidades do mundo. Como alcançar a cura espiritual? Essa cura acontece pela confissão, pois ela é o remédio para a cura da alma. Nós precisamos frequentar a graça que Deus nos concedeu com imensa bondade, que são os sacramentos, a comunhão e a confissão. Em 2 Pedro e na seção 4 de Doutrina e Convênios, aprendemos que a fé no Senhor Jesus Cristo é o alicerce. Medimos nossa fé pelo que ela nos leva a fazer, por nossa obediência. Se tiverdes fé em mim, prometeu o Senhor, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. A fé é um catalisador. Sem obras e sem uma vida virtuosa, nossa fé não tem poder para ativar o discipulado. Na verdade, a fé é morta. E assim, Pedro explica: acrescentai à vossa fé a virtude. Essa virtude é mais do que a pureza sexual. É a pureza e a santidade na mente e no corpo. A virtude também é poder. Ao vivermos o Evangelho fielmente, teremos poder para sermos virtuosos em cada pensamento, sentimento e ação. Nossa mente se tornará mais receptiva aos sussurros do Espírito Santo e à luz de Cristo. Personificamos Cristo não apenas no que dizemos e no que fazemos, mas também em quem somos. Pedro continua: acrescentai à vossa virtude o conhecimento. Ao vivermos de modo virtuoso, vamos conhecer nosso Pai Celestial e seu Filho de uma maneira especial. Se alguém quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Esse conhecimento é o testemunho pessoal, prestado por experiência pessoal. É o conhecimento que nos transforma para que nossa luz se apegue à sua luz, e nossa virtude ame a sua virtude.
Ao vivermos de modo virtuoso, transformamos a jornada de "eu acredito" para o glorioso destino de "eu sei". Pedro nos exortou a acrescentar, ao conhecimento, equilíbrio, e a equilíbrio, paciência. Como discípulos moderados, vivemos o Evangelho de modo equilibrado e constante. Não corremos mais rapidamente do que nossas forças permitem. Avançamos diariamente, sem desanimar com os desafios refinadores da mortalidade. Ao sermos moderados dessa maneira, desenvolvemos paciência e confiança no Senhor. Podemos confiar em seus desígnios para nossa vida mesmo que não consigamos ver com nossos próprios olhos naturais. Portanto, podemos aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Ao enfrentarmos as tempestades da tribulação, perguntamos: o que desejas que eu aprenda com esta experiência? Com seu plano e propósito em nosso coração, avançamos não apenas suportando todas as coisas, mas também as suportando pacientemente e bem. Essa paciência, ensina Pedro, nos leva à piedade. Assim como o Pai é paciente conosco, seus filhos, nós nos tornamos pacientes uns com os outros e com nós mesmos. Nós nos deleitamos com o arbítrio das pessoas e com a oportunidade que o arbítrio lhes dá de crescer, linha sobre linha, mais e mais brilhantes, até o dia perfeito. Da experiência à paciência e da paciência à piedade, nossa natureza muda. Adquirimos o amor fraternal, que é uma característica marcante de todos os verdadeiros discípulos. Assim como o bom samaritano, reservamos um tempo para ensinar a quem precisa mesmo que eles não estejam em nosso círculo de amizade, fazer o bem aos que nos maltratam. Existe algum atributo mais divino ou cristão? Testifico que os esforços que fazemos para nos tornar discípulos de nosso Salvador são verdadeiramente acrescidos até sermos possuidores de seu amor. Esse amor é a característica que define um discípulo de Cristo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. É a fé, a esperança e a caridade que nos qualificam para o trabalho de Deus. Agora, pois, permanecem estas três, porém a maior destas é a caridade. Espero que o nosso conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe o gostei, comente e compartilhe o vídeo para mais pessoas. Que Deus e o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandiosamente.